Cumprimento os assinantes NET TVA, a nossa distinta audiência do canal comunitário de Curitiba e região metropolitana, a CWB-TV, para mais um programa Justiça para Todos. O nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Sugestões, críticas são muito bem-vindas através dos canais de comunicação que são disponibilizados durante a programação. Agradecemos de coração todas as manifestações que estamos recebendo por conta do programa Justiça para Todos. Agradeço também toda a audiência que a CWB-TV vem recebendo, especialmente agora, além do canal 5 da NET 72 da TVA, nós temos também o canal digital 186 da Vivo TV. Com esse avanço, a CWB-TV ingressa na era digital e estamos agora nos preparando para a próxima fase, que é a TV aberta. Congratulo toda a diretoria do SINAP pela responsabilização do programa e agradeço sobremaneira mais uma vez a nossa distinta audiência. Para o nosso entrevistado de hoje, convidamos uma pessoa que com certeza nos trará pérolas. O Dr. Wilson Marcelino Filho aceitou gentilmente o convite da nossa produção e falaremos com ele sobre assuntos que interessam a cidadania de uma maneira geral. Dr. Wilson, obrigado pela sua presença aqui no Justiça para Todos. É sempre uma honra recebê-lo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficarão muito gratos com o tema da nossa entrevista. Eu sei que o senhor é uma pessoa que tem muito a dizer à cidadania e eu queria já iniciar essa exploração de vossos conhecimentos perguntando a respeito da Fundação Wilson Marcelino Filho, que foi instituída pela sua pessoa com vistas a atender demandas da cidadania. Inicialmente, eu gostaria de saber, assim, de um modo geral, o que é a Fundação Wilson Marcelino Filho? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite de vir ao seu programa, que está com sucesso inquestionável, né? E agradecer também ao público da CWB-TV, que hoje virou uma referência a nível de comunicação, né? Graças ao trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo aí, e graças ao SINAP também, enfim, a todos aqueles que colaboraram para que isso existisse, né? E falar da fundação para a gente, assim, hoje, a primeira honra é tê-lo como um dos diretores, do qual nos honramos, né? E saber que aquilo que era o sonho, há muitos anos atrás, eu vi a construção das fundações no Brasil através da Hora do Brasil. Eu li na Hora do Brasil que se poderia fazer fundações assim, só que eu tinha na cabeça uma ideia muito americanizada da coisa, porque a fundação que era a fundação da época era a Fundação Rockefeller. Certo. E eu achava que se você fosse para fazer uma fundação, teria que fazer como uma Fundação Rockefeller. Então, lá em Florianópolis, eu fiz o registro da fundação. E fiz o registro no cartório. A ideia é que a fundação só pudesse ser instituída por pessoas muito ricas, né? Essa também era uma ideia que eu tinha, que eu passei a ter depois quando eu vi associado com o capital. Certo. Mas eu já tinha, de alguma forma, o que a gente percebia que era uma coisa voltada para o social. Certo. E aí a gente, como na minha família, eles eram de formação humanista, tanto o meu finado pai quanto a minha mãe, ambos eram humanistas, certo. Eu fiquei com aquela ideia de fazer uma coisa que achei que era uma forma legal, eu vi pela Hora do Brasil, que era uma forma legal de fazer o bem. Sim. E daí fiz o registro da fundação, né? E quando eu me mudei para Curitiba e que comecei a montar a Fundação Wilson Marcelino Filho, eu convidei a todos, inclusive a sua pessoa e inúmeros outros, para compor o quadro da fundação. E eu tinha essa ideia de fundação, mas só que daí, entre o que você imagina e o que você pode realizar, então o sonho voa, mas o feito caminha. Certo. E daí nós tivemos que fazer tudo aquilo de forma muito lenta, muito trocando com a sociedade, e só que quando você tem na cabeça o sonho e você tem, digamos, o norte do que você quer,
você vai conseguindo. Só que também, daí a segunda referência que passou a vir foi a da Fundação Roberto Marinho. Ah, certo. Porque era a única fundação que estava daí, uma fundação com sucesso. Em evidência. Em evidência, que era que estava realmente tendo uma aceitação muito grande na sociedade. Então eu achava que a fundação, ela, como aquela tinha o nome do Rockefeller e a do Roberto Marinho também, eu achava que tinha que ter o nome do instituidor. Sim. E por isso que eu pus o nome de Fundação Wilson Marcelino Filho. Se fosse hoje, talvez eu tivesse colocado já dentro do propósito da fundação. Né, assim, um propósito específico também que eu coloquei na hora de construir o ideário da fundação. Eu tinha uma ideia muito assim, muito como do brasileiro, assim, uma coisa universal, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu não sabia que existia, que eu tinha que enfrentar junto com todos uma mentalidade que é a mentalidade vigente. Quer dizer, você tem que adaptar, eu tinha que adaptar o conceito de fundação ao conceito de fundação que existia na cabeça das pessoas. O objeto era muito abrangente. Era muito abrangente. Daí, mas graças à intervenção do Ministério Público, e daí quando o Ministério Público se organizou aqui em Curitiba, eles foram me procurar e tiveram até uma postura assim muito profissional, que eles chamaram e pediram para que fosse adequado o estatuto da fundação aos objetivos da fundação. E daí, com isso, desde aquela época, a gente tem tido um papel, que eu acho assim, o melhor papel que existe para as fundações, é o papel do Ministério Público, que ele é de velador, porque ele vai e acompanha e vai às vezes, vai colocando para você aquilo que socialmente não cabe, enfim, ele vai te orientando, e hoje orienta muito bem, e ficou hoje com várias formas a promotoria hoje ela se desenvolveu de um jeito que ela, em todas as áreas, ela está atuando e está conseguindo cumprir o papel dela, né? E para nós da Fundação foi muito bom nesse sentido. Só que agora, ao cabo de muitos anos, a gente viu que uma das coisas mais fantásticas que existe para você conseguir realizar o que você se propõe é você fazer com o apoio da mídia, ou seja, você com o apoio da comunicação. Então, o que tinha de comum as fundações era uma relação muito estreita com a comunicação. Certo. Então, daí o fato de a gente hoje, por exemplo, estar num programa como esse, ele é muito mais fácil de você passar essas ideias para a comunidade através de um veículo de comunicação como esse da envergadura da CWB-TV, do que você ficar como nós ficávamos antigamente. Nós ficávamos com aqueles panfletinhos, né? E levávamos o panfletinho, cumpria o papel. Mas dentro da realidade, como ela se apresenta, né? Ela é muito mais abrangente. Depois, outra coisa que a gente ignorava era a parte política do processo de condução, porque você, quando você quer fazer uma coisa sozinho, você vai por aquele teu sonho, mas eu tinha uma ideia de que as instituições elas não sabiam fazer o bem. Então, que a gente iria para dizer como o bem é feito. Na realidade, as pessoas que estavam com instituições, elas já tinham uma noção muito boa de como fazer o bem, tanto é que elas já estavam segmentadas nas várias áreas. Então, lá dos Meninos São Luís, o Abrigo Santa Clara, o Instituto dos Cegos, o Frei Miguel Botassin, inúmeras instituições com a qual a gente procurava interagir, que a gente sabia que, e mesmo a própria FAS, que é da própria prefeitura. Esse é um ponto importante, porque o slogan inicial da fundação era a ONG que ajuda as outras ONGs. Esse slogan, justamente, ele veio do momento que a gente percebeu que você não tinha que ensinar as pessoas a fazer aquilo que elas sabiam. Elas, inclusive, sabiam melhor do que nós, porque elas já estavam na missão realmente. Certo. A gente estava com a intenção da missão. E daí, com isso, nós, através desse slogan, nós vamos hoje nas instituições, né? E chegamos na instituição e perguntamos o que elas estão precisando, para ajudá-las, não para dizer para elas o que elas devem fazer, mas sim ajudá-las no que elas querem fazer. Entendi. Então, por isso esse slogan agora,
até a gente está mudando toda a orientação da fundação também no sentido para ela se tornar digitalizada, ela entrar na era digital. E, para tanto, a gente já fez o registro do canal para a fundação, do canal para a fundação, e o slogan do canal é esse: a ONG que ajuda as outras ONGs. Sim. Então, a nossa ideia inicial para começar a fazer dentro desse processo é pegar ir nas ONGs, né, fazer uma filmagem do trabalho delas, do que elas já estão desenvolvendo. Sim. E daí colocar isso nesse portal da fundação e, ao mesmo tempo, já colocar no próprio filme deles, embaixo já o número da conta deles, para que não precise passar pela fundação o recurso para depois ser transferido para ela. E as pessoas que querem ajudar aquela instituição, eles vão só pela indicação da fundação, que a fundação daí já tem vivência nessa área, ela passa essa vivência, e se o sujeito achar que convém a ele ajudar, ele já vai direto para aquela instituição e ajuda aquela instituição. Então nós vamos tentar fazer um processo onde a gente possa ajudar as instituições sem precisar entrar naquele mecanismo, numa coisa que também inviabilizou muito, porque, por exemplo, a fundação, eu tive que pegar recursos do meu finado pai, tive ajuda de pessoas da sociedade para comprar a casa onde hoje é a sede da fundação, só que ela ficou num dos bairros que é lá na Avenida Canadá, né? Então, o deslocamento hoje, só para fazer a reunião dos diretores, então as pessoas hoje, para sair da cidade, hoje em Curitiba, a mobilidade urbana ela é muito complicada. Sim. A nível de horário. As pessoas hoje têm muito mais atividades do que tinham anteriormente e, ao mesmo tempo, elas têm muito problema na mobilidade urbana. Claro. Então você tem que ficar, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa no social, as pessoas também, elas têm a agenda delas e, de repente, surge no meio da agenda delas coisas que elas têm que fazer para a sua própria manutenção, ou seja, de ordem emocional, social, política, que ela vai ter que deixar de ir. Então, para você colher as assinaturas, para você fazer a reunião, você decidir o que vai fazer, então nós estamos colocando também, junto com a diretoria, uma maneira para que todos trabalhem também dentro desse modelo digital. Então nós agora vamos pegar a diretoria inteira e criar uma fórmula digital onde os diretores possam se intercomunicar digitalmente e que se possa fazer essa área social, que é a nova proposta da fundação, é tentar fazer essas coisas de forma digital e aproveitar que essas pessoas todas que compõem o quadro da fundação, hoje elas têm uma certa expertise de agir no social, né? Entendi. O trabalho da fundação realmente é um trabalho muito bonito e merece o louvor que é necessário para que, dessa maneira, se incentive, né, as pessoas a ocupar esses espaços de tantas necessidades que existem, né? E o Estado, na esfera municipal, estadual e federal, já deu provas suficientes que é incompetente no atendimento dessas demandas. E, em função disso, as ONGs, as OCIPs, as fundações, elas acabam tendo que assumir essa função, que seria estatal, e, nesse aspecto, a fundação vem, com as dificuldades que encontra, desempenhando sobremaneira esse papel. Eu também queria aproveitar a presença do nosso ilustre convidado e perguntar dele acerca da sua incursão na literatura, com os seus livros que foram escritos. E eu gostaria de saber como nasceu essa vocação de escritor. Na verdade, quando eu era menino, meu finado pai, ele tinha uma paixão pela literatura de meninos e de adolescentes. Então ele gostava assim do Tio Patinhas, sim, gostava do Mandrake, do Fantasma, enfim, de toda essa literatura. Então, como nós nos tornamos ávidos desse tipo de literatura, quando surgiram o livro do Edgar Rice Burroughs, que era sobre o Tarzan mesmo,
nós já tínhamos lido inúmeros. Então eu me lembro que eu ficava lendo os livros do Edgar Rice Burroughs, né, do Tarzan. Eu ficava aguardando ansiosamente por hora que vinha uma ilustração, que daí eles tinham tirado fotos da África, né? Então daí você já estava com aquele imaginário todo, tal. E assim, eu ali, por exemplo, eu vi a história do Lord Crestock, né? Que ele tinha, que a história do Tarzan, que ele era um lord, né? E que afundou o navio, e daí ele ficou como bebê entre os macacos, né? E ele foi criado amamentado por uma macaca, e ele fazia todas as atividades imitando os macacos, e acabou se tornando o rei da selva, no sentido de ter vencido os outros. Depois eles faziam lutas entre si, e daí da onde que veio a origem do Tarzan. Então, só que depois eles fizeram uma coleção grande de livros, que posteriormente ele volta, vai até a Inglaterra, daí ele estuda e entra na família dele como Lord Crestock, daí ele ficava com a vida dele dividida entre a vida de Lord Crestock e a vida de Tarzan. Certo. Então, e daí ele mostrava o contraste das duas culturas, né, que eu achei fantástico. Depois tinha o Mandrake, que era o mágico também, né? Que depois eu fui ver lá na frente que o Lee Falk, que era o que tinha feito tanto o Mandrake quanto o Fantasma. Daí eu comecei a ler o Fantasma. Certo. Daí eu vi que, por exemplo, de repente eu comecei a correlacionar os universos, e eu vendo assim os filmes que passavam, né? Eu vi que os filmes que os americanos passavam, eles tinham um promotor, e esse promotor era o cara o sujeito que se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos, que era o Howard Hughes, né? Então ele viu que ele viu a maravilha do cinema. Então ele começou a investir no cinema, e daí ele pegou as obras do Lee Falk e começou a pegar todos esses escritores e começou a chamar atores para interpretar com base nos escritos. Então eu comecei a ver o papel da literatura. E daí comecei a gostar da literatura. E meu pai gostava também da mitologia grega, e eu lia a mitologia grega e gostava da mitologia grega, né? Só que posteriormente eu comecei a associar, eu comecei a ler a mitologia grega, e de repente eu comecei a gostar do Freud, do Jung, mas eu não sabia por quê, porque todos eles tinham bebido na mitologia. Daí, posteriormente, eu estava um dia lá lendo, eu estava fazendo, daí já como auditor, eu fazia auditoria da Malharia Juriti, lá em Blumenau. Eu estou lendo assim um livro do que eu achava que era mitologia, daí eu descobri que era religião grega. Então, na realidade, a religião grega e a religião romana, então aí até hoje eu uso uma expressão que eles dizem que a vida da gente é realidade e a dos outros é mito. Quer dizer, digamos assim, você é honesto, mas eu tenho que procurar minha honestidade. Eu sou certo e você tem que procurar a tua certeza. Quer dizer, nós achamos que eu nado. Você não, você está tentando nadar. Então nós temos isso na nossa cabeça, é uma coisa natural no homem, dele achar que a vida dele é realidade, porque ele está tendo a vivência dela, e a dos outros é mito. Né? Então esse confronto entre o mito e a realidade é a coisa mais assim fantástica. Então quando eu vi que aquilo tudo era apenas a religião grega, eu vi que daí as religiões, todas as religiões, elas tinham sido uma tinha sido base para fazer outra. E daí encontrei no meio o mito. Então eu vi que o mito era a estrutura da realidade. Então eu comecei a escrever com base nisso. Então você faz uma coisa, você usa como pano de fundo o mito para você dizer as coisas. Certo. Então eu fiz um dos livros meus que hoje está começando a fazer um sucesso muito grande, que eu não esperava, mas graças à rede, né, à internet, é o Polycloptor bason. Então esse Polycloptor bason eu já fiz dentro dessa estrutura, porque
a estrutura que existe na cabeça das pessoas era o ciclope, que era de um olho só. Certo. Então eu fiz o policlope, que ele tinha vários dedos, peguei do polis, do grego, que ele tinha vários dedos, mas era na ponta dos dedos da mão. Os olhos. Os olhos na ponta dos dedos da mão, né? E daí então eu usei a estrutura que já existia do ciclope para contar a história do policlope. Então você tem que usar uma estrutura pré-existente como calço, como plataforma para fazer outra. Tanto seria como assim, que não consegue se inventar a roda todo dia, né? Não tem, justamente, ela, na realidade ela já está descoberta, só que a pessoa daí põe o carro em cima. Tem que fazer uma recontagem. Uma recontagem. O mito, então, ele é uma coisa também que os americanos já perceberam mais cedo, que nós falamos muito do real, mas nós não falamos do atual. Uhum. Então, o que acontece? Então, o sujeito, digamos assim, eu estou aqui, eu estou vestido, então eu estou no real, só que a minha roupa, ela está desatualizada, que existe o moderno. Então, os conceitos, quando você fala em evolucionismo, o cara fala de evolucionismo, ele pensa a evolução não como atualização. Então, o americano já descobriu isso antes. Então, você mesmo quando você faz uma pergunta junto à internet, eles dizem assim, armazenada em cachê. Daí eles dizem assim, as atualizações estão prontas. Quer dizer, eles pegam o que é atual e trazem o atual para você. Então, o sujeito que está de fora, ele não consegue se adaptar, que é o choque do futuro, do Alvin Toffler, né? Ele não consegue se atualizar, porque ele, assim, por exemplo, ele pega o computador, mas ele não faz o processamento do computador. Ele nasceu junto ao computador, mas se você... Uma coisa é a diferença entre você entender e compreender é que você compreende quando você sabe explicar. Então eu esbarrei nisso, que daí chegava lá, eu entendia como todo mundo, mas quando você tenta compreender, daí você passa... Você vê a dificuldade, a barreira. Então, no caso do computador, ele é um processador de informações. Eu quero dizer, processador de informações, mas é um processador de informações automático. Eu quero dizer, automático? Então descruzei as pernas automaticamente, está tudo certo. Só que as invenções, elas surgiram antes, como o caso da luz, né? Então, a luz, ela tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Só que quando ele diz para você processador de informações automático, ele está dizendo que faz a 300 mil quilômetros por segundo. Então você chega ali e diz assim, Dr. Munir Guedes Filho, parece um advogado brilhantista, o cara vai lá e vai buscar lá no fundo e num segundo ele está ali. Então o que ele não vê, o que ele não viu ali foi o papel da luz. Então ele não consegue assuntar por causa disso, ele fica então magiado. Ele não fica esclarecido, ele fica magiado, ele fica no mito. Então, o mito é isso, ele deixa as coisas de forma indiscerníveis. Porém, quando eu estava como um analfabeto digital, praticamente. Só que aí, eu li por curiosidade sobre a www, que é da internet, o início dela, né? E daí disse que aquele que era a base da internet era o pensamento do Roland Barthes. Só que eu tinha estudado a minha vida inteira, desde adolescente, que eu gostei do Roland Barthes e lia, e fazia palestras sobre o Roland Barthes. Saussure, né? Então ele falava sobre a semiologia. Então, na realidade, hoje todos os vídeos que você vê, eles estão impregnados com a semiologia. Só que a semiologia, ela é uma coisa subliminar. Então você vê que está sendo traído, digamos, mas você não sabe por quem. Né? Você sabe que eu sei que minha mulher está sendo traída. Como ele diz assim, estou sentindo uma coisa diferente. Mas o cara não sabe aonde, não sabe por quê, não tem como confirmar. Então aquilo que a informação que você tem, uma coisa é você saber que ela existe, outra coisa é de onde ela veio, como ela foi constituída, por que ela foi feita. Então, qual o objetivo? Qual o objetivo? Então, isso que é o que nós estamos vivendo do choque do futuro. Então, daí, hoje os vídeos que eu faço, eles estão, por exemplo, ontem eu estava vendo, está em 800 mil acessos, e daí agora está assim, se espalhando assim, rapidamente, porque os vídeos que eu faço, eu os faço não como eu gostaria que eles fossem,
Nos primeiros vídeos eu fazia sem o concurso da semiologia. E hoje eu faço só como o americano faz, que ele faz pela intuição. Então as pessoas, por exemplo, se o sujeito está aqui, mesmo que ele tenha, assim, independe do grau dele de instrução, ele vê a nossa conversa, ele pela nossa postura, pela nossa fisionomia, pelo que nós estamos conversando, ele não vai ficar muito no teor. Só as pessoas, como o nosso caso, e do caso deles, e que já tem uma formação e que estão indo mais pelo que se está se veiculando na palavra, é o caso mais das pessoas que estão daí no juízo de valor, não no juízo de realidade. E o choque do futuro, ele trabalha com o juízo do visual, da intuição. Então tudo é baseado na intuição. O cara tá do que ele está vendo e do que ele pode descobrir a partir dali. Então é difícil das pessoas se adaptarem a essa nova realidade. Então eu tive que cortar na carne e fazer com que todos os diretores da fundação cortaram na carne no sentido de reduzir, primeiro, os projetos da fundação. Segundo, tentar se adaptar à realidade digital. Né? Terceiro, fazer o que nisso até eu quero parabenizar você e toda a equipe da CWB-TV, porque a gente participou aqui desde os primórdios, né, de quando ela foi concebida. Então, uma coisa era a ideia que se tinha, outra coisa é o sonho que vocês transformaram em realidade. Hoje é um orgulho para a CWB-TV, é um orgulho para a cidade de Curitiba, é um orgulho para o Paraná ter uma emissora dessa envergadura. Mas se vocês não tivessem feito essas atualizações que foram feitas, né, que esse que é o atual, né? Então, acho que isso é que é fantástico do atual, né? Verdade. Eu não sei como é que vocês conseguiram essa proeza. Na realidade, a TV agora está completando 15 anos de existência. 15? 15 anos. Barbaridade. Então, se fosse uma moça, estava debutando, né? Então, mas o trabalho é feito diuturnamente pela equipe que nós temos, que é muito boa, né? Os rapazes e as moças aí que trabalham incessantemente. A TV fica 24 horas no ar, né? Todos os dias da semana, né? Não para nunca. Mas eu quero voltar ao nosso entrevistado a respeito do... Quantos livros foram escritos por você? Bem, na realidade eu fiz o primeiro livro que eu fiz foi o Céu de Areia. Eu fiz quando eu estava em Florianópolis, ainda foi um livro de poesias. Ah, poesias. Depois eu fiz o Flores do Tempo, que era outro livro também de poesias. Daí o primeiro livro mesmo que foi no sentido literário foi a Bíblia do Iniciado. E daí eu fui quase que uma compulsão a isso, porque quando eu me separei, eu estava em Florianópolis, né? E de repente eu estava assim, com problemas emocionais graves, estava querendo sair da situação onde eu me encontrava, ia ter que me afastar da minha filha, ia ter que me afastar de Florianópolis, ia ter que recomeçar a minha vida aqui. Certo. E eu optei por pegar todos os bens que eu tinha e deixar para minha primeira mulher e para minha filha, né? Então eu abri mão de um processo também de dinheiro que eu achava que o fato, como eles eram da família mais rica do estado de Santa Catarina e eu estava convivendo dentro daquilo, eu achava que talvez os meus problemas tivessem uma raiz de ordem financeira. Então eu fiquei na minha casa na Barra da Lagoa e daí lá nessa Barra da Lagoa, de repente eu tive o que eu chamo hoje de EAC, que é um estado alterado de consciência, onde eu tive uma visão, né? E eu achei que, depois eu não sabia se aquela visão que eu tinha tido era uma visão que era um problema emocional que eu tinha vivido, ou se era, então ficou na fronteira entre a realidade e o mito. E foi aí que eu fiz a Bíblia do Iniciado, contando para as pessoas, para ver a reação delas do que ela estava nisso. E de repente, quando eu vi, eu estava no Oráculo Flor de Lótus, daí montei o primeiro oráculo do Brasil, onde eu tive a honra de tê-lo lá, né? Só que naquela ocasião, quando eu montei o Oráculo Flor de Lótus, as pessoas não falavam sobre coisas assim, nesse sentido de energia, de nada, então foi uma coisa pioneira nessa área, né? E quando eu desenvolvi alguns trabalhos aqui, tinha uma das pessoas que foi convidada para vir trabalhar aqui, era o Eros Damian. E o Eros Damian, ele tinha feito um trabalho exitoso para a Xuxa na área de comunicação. E ele foi contratado pela CWB para fazer um trabalho aqui. E eu fiz amizade com ele e tudo, e ele ficou um tempo grande aqui. Depois eu disse: Wilson, quero permanecer mais tempo aí. Eu criei condições para que ele ficasse mais tempo.
E ele, antes de sair, ele resolveu fazer uma entrevista comigo para contar do meu trabalho. E ele já tinha assim, expertise em comunicação. Ele fez uma entrevista tanto do meu lado espiritual, quanto do meu lado como empresário e como presidente de fundação. E ele separou bem essas duas coisas. E eu realmente, a gente, quando você está envolvido com a missão das coisas, tudo, você não está muito preocupado com o mundo, como vontade de representação, é como as pessoas estão vendo aquilo, né? E eu não pensava que as pessoas poderiam misturar esses conceitos, né? E ele fez essa entrevista. Então, quando lá na frente, a questão de um ano e pouco atrás, um amigo meu, que é o Félix Gomes do Rego Neto, me convidou para entrar na internet, né? Eu fiz aquilo, mas quando começaram a aparecer os meus vídeos, eu não sabia que o Eros Damian, ele tinha voltado lá para a cidade dele, né? Aqui no estado de Santa Catarina. E lá o programa dele, que era o portal Net Babilon, já estava em 130 países. Então, quando eu fiz os meus vídeos, aquilo foi reproduzido para esses 120 países. Então, comecei a ter muita visualização em função desse trabalho do Eros Damian, que ele colocou isso. Então, ele criou realmente uma forma de mídia bem ampla, como agora você me contou agora que aconteceu de novo, que você acabou de falar da TV que ela fez de atualização? Não, ela agora está vinculada num canal digital também, além do site, né, da internet. Está vinculado num canal digital, que beleza. Esse aí é o futuro, né? A atualização agora é você sai do canal analógico para ir para a tecnologia digital. Então, depois teve a Bíblia do Iniciado e qual aí fiz a Bíblia do Iniciado, eu fiz o Céu de Areia, Flores do Tempo, a Bíblia do Iniciado. Daí aqui a gente começou a fazer um trabalho social, na época com o Rafael Greca, daí eu fiz o Curitiba 301 anos, uma semana de amor. Uhum. Depois eu vi as pessoas, diga uma frase para mim boa, eu comecei a fazer frases para as pessoas, elas começaram a gostar. Daí eu fiz o Frases de Terra, né? Depois eu fiz um outro de poesia que é Flores do Tempo, né? Depois fiz o Policlopto Ebazon, né? E daí assim, na realidade eu fiz 8 obras, né? 8 obras. Mas acabei fazendo outras obras daí no sentido espiritual, né? Porque eu fiz o livro Monandista das Orações, que hoje tá na rede também, né? E daí fiz o livro da Marbala, que é da Cabala Atlante, né? Uhum. Só que esses livros, por exemplo, da Marbala e da Cabala Atlante, são livros de 1.200 páginas, daí eles já implicam Então, mas no Policlopto Ebazon, ele, digamos assim, para o campo literário, ele inclusive ele deu início a uma nova corrente literária que não existia, que é a endoficção, que é a ficção dentro da ficção. Então eu vejo assim que outros escritores eles já estão mencionando sobre essa corrente literária que a gente lançou, que é a endoficção, que seria a ficção dentro da ficção. Então, assim, por exemplo, no caso desse do endoficcionismo, o modelo que eu passei para os autores que querem fazer o endoficcionismo, o mito, por exemplo, o mito dos gregos, quando Ulisses ele volta da Guerra de Troia, né? Sim. Ele de repente, durante a Guerra de Troia, ele entra dentro da fortaleza de Troia. Então ele, por um estratagema, ele entra lá dentro e ele consegue pegar o Paládio. Então, se ele não tivesse pego o Paládio, ele não teria conseguido, eles não conseguiriam dominar Troia. Então, eles precisavam desse Paládio. Ele entra com a ajuda da Helena e pega o Paládio. Daí eles conseguiram derrotar Troia. Depois sai dali. Então, quando eles saem dali de Troia, daí eles vão e vão para a região de Alba Longa, que é onde começa daí a fundação de Roma. Então todas as histórias estão interligadas. Então a sugestão que eu dei é o seguinte, que o Ulisses, quando ele estava lá, que ele dormiu uma noite com a Helena e ela teve uma filha cujo nome era Lucarda. E que daí Ulisses, quando saiu pelos mares,
Ele foi para o lado da América do Sul, chegou no Brasil, e daí na Praia dos Bois, em Florianópolis, daí a filha Lucarda ficou lá e ela teve lá daí um romance com uma pessoa lá do Brasil para começar a contar os mitos, para fazer o mito do Brasil, entendeu? Entendi. Então, porque você precisa do processo mítico para você poder contar a história. O mito, ele é a sombra, né? É luz e sombra. Tanto é que agora eu lancei agora um vídeo cujo nome é a geografia plataforma da história, é o palco da história. Então o exemplo que eu fui mostrar agora nesse sentido era que você, porque se você está falando nesse plano como eu estou, né, a fala ela tem uma forma. Certo. Agora, se eu me levanto, como no caso eu me levantei, ela já fica uma fala mítica. Por quê? Porque ela tira a referência das pessoas, que as pessoas já estão tranquilas naquela posição. Então, se você altera a posição, as pessoas têm que se atualizar. Então, então a plataforma, então eu estava nessa plataforma que é aqui. Sim. Que é que é a plataforma para dizer uma coisa. Então, se eu fico de pé, eu estou numa outra plataforma. Então, no caso da história, por exemplo, você não tem como você contar a história sem o auxílio da geografia. Então, você vai falar, eu vou falar agora, por exemplo, do Júlio César, do que o Júlio César fez. Sim. Mas e daí? Mas ele teve nos Pirineus, aí ele teve, mas daí você tem que, se você não tiver o contexto da geografia, você não consegue transcrever. Então, então que é, na realidade, a história e a geografia são só nomes diferentes do espaço e do tempo. Então, a geografia é o espaço. Certo. E a história é o tempo. Então, a gente usou só, então, né, na literatura, para dentro daquilo que nós estamos falando. Então, se você quer os escritores que estão começando, sim, eles têm que criar primeiro o contexto para depois eles começarem a colocar o texto. Ou seja, ele tem que se situar primeiro para as pessoas, tem que primeiro delimitar os espaços para depois ela começar a contar a história. Tem que primeiro configurar, tanto é que os filmes americanos, eles daí, como as pessoas têm a morte mitificada, então eles começam geralmente com alguém morrendo. Daí vai voltando para a pessoa se situar. Quer dizer, é uma forma de você criar um gancho para sair do mito e entrar na história. O nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje recebemos o Dr. Wilson Marcelino Filho, que vem nos falando sobre assuntos que interessam sobremaneira a cidadania. Quero explorar um pouco mais o nosso convidado a respeito de como ele vê hoje, já que a Fundação ela está imersa nesse contexto político, como ele vê hoje a realidade política em que vivemos. Um dos projetos que foram feitos na ocasião foi o projeto Adão, que ele faz parte dos propósitos da Fundação. E a Fundação, esse projeto, ele originou-se de um convívio que eu tive com o Adebal Ramos, que era o avô da minha primeira mulher, e que ele tinha, eu convivi quase 15 anos com ele, e ele tomava todas as decisões políticas, né, para as eleições. Então, como eu passei 15 anos nos bastidores da política, né, daquilo que se faz da parte operacional da política, então a gente teve um insight lá de que as pessoas, para que você possa conseguir as coisas, você tem que unir forças. Então a política é uma coisa de união. Só que eu achava, quando a gente montou aí o Projeto Adão e teve essa ideia de reunir pessoas e tudo, eu achava que era uma coisa mais fácil. Mas as pessoas, na realidade, eu tinha uma ideia de que as pessoas estavam sem proposta. Na realidade, as pessoas já estão em propostas, então você tem que tirar a pessoa da proposta que ela está para colocá-la na sua proposta, né? E a política é uma coisa que ela vem de articular, ou seja, de você conversar com as pessoas
e combinar com elas. Então, normalmente, a pessoa que não entende a parte política, ela quer fazer sozinha. Sim. Então, como aqui, por exemplo, eu tomei uma atitude individual, digamos que não foi combinada de eu me erguer, mas estava tudo organizado. Quer dizer, o programa super organizado e com os fios aqui, mas eu, como tomei uma atitude sozinha, foi uma atitude apolítica. Agora, manda o figurino que eu chegasse, doutor Munir, por gentileza, eu posso me levantar agora para fazer a minha explanação, mas como você, naquela história que você é a realidade, mas o dos outros é mito, quer dizer, eu sou organizado e os outros não são, quando você vê, você está fora do jogo. Claro. Então, a política é uma combinação de pessoas que elas combinam juntas de fazer alguma coisa. Certo. Então, no Projeto Adão, nós fomos apoiando vários candidatos, mas como nós não tínhamos a estrutura nós não tínhamos um partido formal, então a gente criou um mecanismo para colocar a classe média, para que a classe média saísse do juízo de valor, ou seja, do que ela acha sobre a política, e entrasse na política, que é uma coisa que ela é operacional. Ela não tem relação com o sentimento, ela é operacional. Então você tem 3 pessoas desse lado e tem 2 dessa, nós precisamos ter mais 2, é uma coisa aritmética. Nós temos que ter 4 para vencer os 3. Mas as pessoas que estão no juízo de valor, elas dizem, mas eu não gosto do fulano, mas a pessoa tal não serve. Quando na realidade a política é você dizer, não, eu sei que você não gosta, mas se você quiser pegar o poder, o voto dele conta. O voto dele conta. Então ela era chamada assim, nos primórdios, os ingleses diziam, uma co-conspiração para pegar o poder. Então você, por exemplo, se você tem uma formação, que é uma formação como a gente tinha, de ficar fazendo bem, de fazer ou de ficar ajudando as outras pessoas, numa forma ou religiosa ou emocional, ela não tem correlação com a parte funcional. Agora, a política ela é do funcional e ela é mais atual, que é o que falávamos no princípio. Então, os instrumentais políticos são extremamente fortes. Já na época que eu estava lá em Florianópolis, eles já sabiam com antecedência, o doutor Adebal estava apoiando lá, no caso, o Amin, mas o candidato da oposição continuava na frente. E ele sabia pelas pesquisas, com precisão, que ele iria perder. Então ele foi obrigado a se unir ao Bornhausen, porque ele era de um partido, o Bornhausen era do partido contrário, para poder ganhar a eleição. E ele teve essa humildade. E posteriormente, no resultado das eleições, só em Santa Catarina e no Piauí que eles tiveram atualização política, que foi o único lugar onde a Arena não ganhou. Foi lá que eles... Ou melhor, foi o único lugar que a Arena ganhou. Porque esses 2 lugares se atualizaram politicamente. Então eles pegaram e foram procurar, então o Bornhausen, a família Ramos e Bornhausen era separada, o doutor Adebal foi lá e ligou para o Bornhausen e disse, olha, vamos fazer a união das nossas forças, senão nós vamos perder. Então é uma co-conspiração para pegar o poder. Então, só que, por exemplo, se você está num juízo de valor, você diz assim, mas conchavo eu não vou fazer. Mas não é conchavo. Conchavo é o nome que nós estamos dando por uma maneira diferente da pessoa conciliar. Eles só estão conciliando interesses. Claro. Então, você tem que aceitar que as outras pessoas têm interesses distintos, fazer reuniões. Então, claro. Acho que a chave, por isso que o Projeto Adão ele é baseado em reunir as pessoas e ver o que elas realmente querem e juntos. E é uma coisa que, apesar de ser uma coisa extremamente inteligente, ela tem uma coisa que é de uma aritmética básica, que é difícil de aceitar, que não é qualidade, é quantidade. Então, se você chegar ali, por exemplo, eu tenho aqui, eu sou fortão, mas vem 10 pessoas em cima de mim, não tem jeito, eu perco. Claro. É uma coisa de quantidade, não é da qualidade. Não, mas eu sou forte. Você é forte, mas você vai ser destruído, porque eles são em mais quantidade. Então, a política é isso, é você unir forças. Só que daí você tem que esbarrar numa coisa dificílima das pessoas, que é o orgulho. Que todos querem fazer do seu jeito. Mas daí você tem que abrir mão. Então, acho que essa que é a base da estrutura política, né? Sim. Eu não sei como que o que seria hoje a melhor fórmula, né, para
assim, até é uma coisa que eu gostaria de... O que você acha, assim, que na política hoje seria a coisa mais importante para nós, você como advogado? Assim? Eu acho que o que falta e que daria um resultado bem diferente é a participação das pessoas, né? Porque isso aí a gente notou na militância, tanto na OAB, no Sindicato dos Advogados, na Associação dos Criminalistas, mesmo lá na Fundação, com o Projeto Adão, que você convida a pessoa para participar de algum evento político, uma reunião, um debate, uma militância, a pessoa ela coloca todos os outros compromissos na frente. Não, hoje eu tenho que ver a novela, hoje tem jogo, hoje tem aniversário, né? E a gente nota até na participação miúda da política, que é assim, reuniões de condomínio, assembleias de clubes sociais, as pessoas não participam. Os poucos que vão ainda para brigar porque querem defender o jeito deles de fazer. Não entendem que o coletivo que é o que interessa e não o individual. Então, essa falta de sabedoria política, né, que eu sinto que... Tanto que tem uma frase já que está batida aí do Bertolt Brecht, dizendo que o maior ignorante é o ignorante político, né, porque ele não sabe que o preço do pão, da passagem de ônibus, tudo decorre da política. E que ele não participar da política faz com que ele seja, primeiro, governado pelos que acabam se acordando para a política. E segundo, não são eles que estão eleitos que vão cuidar dos interesses dos que não estão participando. Eles vão cuidar dos interesses dos que participam e que militam e que exigem, né, que cobram, né? Então eu vejo assim, no Brasil especialmente, a classe mais baixa e a mais alta, elas participam. E a classe média, ela é ausente. Então essa falta de participação da classe média, que é chamada de o estofo das nações, ela acaba gerando esses desmandos que a gente acaba vivendo aí no dia a dia, esse excesso de impostos. Mas que coisa inteligente. Como é o nome desse autor? Brecht? Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. O maior ignorante é o ignorante político. Puxa, mas que espetacular isso, né? Isso não é de hoje, né? Mas que coisa assim... E o brasileiro, ele não tem essa informação, né? Então... Ele sabe, por exemplo, a escalação do time dele de cor, salteado, inclusive com as reservas, né? Mas se perguntar para ele em quem ele votou para deputado na última eleição, ou para vereador, ou para senador... Ele vê como uma coisa menor. Perfeito. Perfeito. Mas que colocação bem colocada essa, né? Que coisa fantástica isso, né? Colocação bem colocada. É como subir para cima, né? O problema é que a gente acaba sofrendo, né? É que pagam daí todos, né? Todo mundo paga, não há dúvida. Agora esse pessoal que tem a informação, né, consegue daí resultados melhores, né? Porque já conhece esse cientificismo, né? Isso é um cientificismo, né? Perfeito isso. Achei maravilhoso isso. Mas a gente não... Tanto que no início da nossa entrevista aqui, a tua queixa era em relação à mobilidade urbana, né? Que é o que está pegando todo mundo, né? Então você tem que achar um jeito de driblar essa dificuldade, né? Porque realmente o Estado, o município, ele não atende essas demandas, né? E outra coisa que eu noto também é em casa, né? As pessoas, elas não têm tempo para os filhos. É evidente que se o pai e a mãe não têm tempo para os filhos, vai ser o Estado, através da polícia, do professor, do médico, do advogado, do juiz, que vai consertar ou educar, né? Então, os educadores externos, que eles ficam imaginando, né? Eles têm outra função, né? Importantíssima, mas a função de pai e mãe é essa indelegável. E a gente nota que hoje o pai e mãe não têm mais tempo, né? Eles estão correndo atrás de algo que muitas vezes não precisam, né? Que o Estado consumista estimula, né? Mas eu gostaria de abordar aqui com o nosso ilustre convidado a respeito dos planos futuros da Fundação Wilson Marcelino Filho. A Fundação, a primeira coisa que ela pretende, né, o plano principal dela, é justamente, primeiro, essa atualização digital. Segundo, que é
manter o slogan que é a ONG que ajuda as outras ONGs. Certo. Terceiro, atualização atualização em todas as áreas, ou seja, atualização junto às prestações de conta ao Ministério Público, atualização junto às instituições, quer dizer, se tornar fazer as atividades muito mais atualizadas. Entendi. E outra fazer fóruns. Então fazer fóruns aí, então a gente até já mandou correspondência aí para vários órgãos que a gente quer ver se faz reuniões da sociedade para ver fórmulas melhores de atualização. Então a gente já mandou, assim, já tem um projeto que é de atualização digital, para fazer reuniões grandes sobre o processo digital, convidar pessoas de fora, como o Rio de Janeiro sempre fez, que ele sempre fez do Rio de Janeiro uma capital onde eles estavam sempre falando de coisas da modernidade. Então eu quero ver se a Fundação ela começa a fazer, trocar uma ideia com a diretoria inteira, né, para ver se eles acharem que é uma coisa que seja de consenso geral, para que a gente faça essa atualização no sentido de começar a fazer fóruns, convidar as pessoas, integrar mais órgãos para participar, ou seja, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do Tribunal de Justiça, com o apoio do Tribunal de Contas, pegar todos esses órgãos, do próprio Estado, da Prefeitura, para começar a trocar com toda a estrutura política social, para que haja um consenso de ideias, para fazer as coisas, porque às vezes nesse ponto eu quero parabenizar assim, o papel da mídia, né, da RPC, do grupo da CWB-TV, de toda a mídia, que ela chama atenção para os pontos cruciais que precisam ser resolvidos, né? Então a gente quer ver se usa o instrumental midiático para poder colocar as ideias que a gente tem dentro do espírito de fazer o bem, né? No sentido de conseguir realizar mais, porque no final das contas, se você não tiver essa mobilidade também nos projetos, nos processos, na prestação de conta, quero ver se a gente cria um mecanismo... Uma sinergia, né? Uma sinergia, justamente, uma sinergia para conseguir mais eficácia para chegar no final do ano nós podemos ver mais coisas realizadas. Entendi. E eu quero agora, inclusive, tirar proveito desse processo da informação digital e das TVs e de tudo, justamente para convocar a sociedade. Então, queria dizer para os telespectadores da CWB-TV que a Fundação Wilson Marcelino Filho, ela no telefone 3244-4990, ela pode ligar para tratar dos assuntos que ela, se ela tiver alguma entidade ou tiver alguma instituição ou esteja fazendo alguma coisa na área social, que ela ligue para o telefone, para que nós vamos mandar alguém da fundação e vamos ver se nós fazemos uma parceria no sentido de solucionar o problema delas, né? E que a gente faz esse processo começou com um processo meu individual também de fazer as consultas, e no final a gente começou a gostar de tanto fazer essa parte social, né? A gente antes fazia, achava que tinha que fazer, hoje a gente não só acha que tem que fazer, como a gente gosta de fazer, e de repente se tornou parte da vida da gente fazer essa parte social, né? Então eu quero, assim, sobretudo agradecer o espaço que você nos abriu, doutor Munir, nessa área, porque realmente é uma das coisas mais fortes que tem essa interface, né, entre a população e o papel da gente, né? Claro. Ele visto de fora, assim como agora esse personagem que você citou agora, achei extraordinário. Como é que é mesmo o nome dele que você falou? Bertold Brecht. Bertold Brecht. Puxa, espetacular. A gente de tanto ler tantos autores, de repente passa um desses desapercebido com uma visão como ele tem, que é uma visão extraordinária, né? Você também, o teu pai também é um escritor de muitas obras, né? Verdade, mas esse aí nós vamos deixar uma outra, porque é um assunto também de longa duração. Eu quero agradecer a presença do Dr. Wilson Marcelino Filho. Tenho certeza que hoje colhemos pérolas com ele, porque, já que você gosta de frases, né, eu vou dizer uma aqui em tua homenagem, que
é do padre Antônio Vieira, que ele disse que existem os semeadores e existem os que semeiam. Você é um daqueles que semeiam. Então é com muito orgulho que eu desfruto da nossa amizade e quero colocar aí o nosso programa à tua disposição para impulsionar os programas da Fundação Wilson Marcelino Filho, que são de suma importância do ponto de vista político e social. E quero deixar o programa à disposição de você em outras oportunidades. Você é nosso convidado cativo aqui, não precisa de convite. As portas do programa Justiça para Todos estarão sempre abertas para você e para as tuas propostas. Eu quero te deixar à vontade nesse minuto final para você fazer uso das nossas câmeras e falar o que você entende como finalização. Eu queria fazer das suas palavras, das minhas palavras, a nossa amizade realmente é uma coisa que transcende há muitos anos já, né, que é uma coisa maravilhosa, através dela a gente conseguiu fazer grandes realizações. E queria dizer o seguinte, que essa coisa do social, a coisa mais forte que eu acho assim do social é uma coisa que eu via há muitos anos. A minha mensagem última seria o seguinte, que a mais longa das caminhadas, né, ela começa com o primeiro passo. Então acho que não só eu, como toda a sociedade de Curitiba, né, e do Paraná, ela deu nos últimos anos passos decisivos para essa área. Então hoje toda a sociedade ela está imbuída nesse espírito do social. Então eu queria convidar a todos que participaram desse programa, que nos viram, que eles entrem junto conosco nessa missão da gente só prosseguir no caminho que nós estamos, né? Então eu agradeço a todos os telespectadores da CWB-TV e a tua equipe maravilhosa que até me socorreu daqui, e que também a Fundação está de braços abertos para todos da CWB-TV e para Curitiba inteira, como ela sempre esteve. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço o nosso convidado Wilson Marcelino Filho, agradeço especialmente a nossa distinta audiência do Canal Comunitário de Curitiba e Região Metropolitana, CWB-TV, e dessa maneira encerro o programa Justiça para Todos, convidando-os para o próximo evento oportunamente. Muito obrigado.